A expectativa em torno da luta principal do pay-per-view do UFC é crucial para o sucesso do evento. O card pode estar recheado de grandes lutas ou bem fraco, mas é o main event que fará o fã decidir se ele vai desembolsar o suado dinheirinho ou não para assistir o evento. O UFC tem feito pay-per-views mensais desde 2006, mas nem todo o main event atende a esse elevado padrão de qualidade, o que levou a pay-per-views sendo rebaixados a simples Fight Night ou em alguns casos até cancelados. Mas às vezes o UFC vai dar uma forçada na barra e tentar promover o evento de qualquer maneira, e foi isso que nos inspirou para essa lista de hoje, com as 10 piores lutas principais do UFC. Essas lutas não empolgaram ninguém e as baixas vendas comprovaram isso, então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 piores lutas principais de pay-per-view da história do UFC. Número 10, Anderson Silva vs Travis Luther no UFC 67. Muitos fãs ficaram chocados quando Anderson Silva assinou com o UFC e simplesmente demoliu Chris Lee em sua estreia antes de nocautear Rich Franklin no UFC 64 para faturar o título dos médios. Ele era obviamente muito bom, mas naquela época ninguém achava que ele seria o melhor de todos os tempos. As bolsas de apostas só começaram a refletir esse reconhecimento do mesmo depois que ele finalizou o Dan Henderson, então as pessoas ainda tinham dúvidas sobre seu jogo no começo do seu reinado no UFC. Com Tuff rendendo boas audiências nas 3 primeiras temporadas, o UFC decidiu mudar um pouco o formato na 4ª edição, trazendo de volta ex-UFCs para competir por uma chance ao cinturão na divisão dos meio-médios e dos médios. O vencedor no meio-médio foi Matt Serra e todo mundo sabe o que aconteceu. Ele deveria lutar contra Georges St-Pierre nesse card, mas GSP se machucou. O vencedor da temporada dos médios foi Travis Luther. Ele parecia bem tranquilo, tirando o fato de nem ter batido peso para a luta. Mesmo assim, o UFC 67 seguiu em frente, liderado por uma luta que não valia nada entre o campeão e um cara que tinha perdido 2 de 3 no UFC antes de vencer o Tuff. A zebraça de Serra contra GSP ainda não tinha acontecido, então ninguém esperava muita coisa desses caras do Tuff, e não ter o cinturão em jogo na luta contra Anderson piorou ainda mais as coisas. Spider espancou e finalizou o Luther no segundo round, apesar do narrador ter chamado o Luther de Michael Jordan do Jiu-Jitsu, então tá, né? Número 9, Max Holloway vs Anthony Pettis, UFC 206. O UFC não poupa esforços na hora de fazer grandes eventos. Prova disso foi o UFC 205, card que marcou a estreia da companhia em Nova York com a apoteose de Conor McGregor. O pay-per-view seguinte estava marcado para Toronto, no Canadá, e minha nossa senhora, que cardzinho meia boca. Se o UFC 205 era um T-bone suculento, então o UFC 206 era um combo de nugget do McDonald's. O card deveria ser encabeçado pela revanche entre Daniel Cormier e Anthony Johnson pelo cinturão dos meio pesados, o que não seria nada mal, mas o campeão acabou lesionado 3 semanas antes. O UFC perguntou a Johnson se ele toparia enfrentar Gegard Mousasi, talvez por um título interino, mas ele foi sensato e decidiu esperar por Cormier em vez de lutar por um pedaço de lata que não valeria nada. Restavam 2 semanas para UFC fazer uma mágica e brotar uma nova luta principal. Em vez de tentar procurar no plantel uma opção que fizesse sentido, o UFC simplesmente pegou o duelo de Max Holloway vs Anthony Pettis, já marcado para aquele evento, e o elevou ao status de luta principal. Mas um pay-per-view tem que ter algo a mais para justificar o preço, né? Então que tal criar o cinturão interino mais inútil de todos os tempos? José Aldo já era o campeão interino, Conor acabava de se tornar champ, então o UFC simplesmente destronou Conor e tornou José Aldo campeão linear, e criou um cinturão interino para Max Holloway e Anthony Pettis. Sim, os caras chutaram um balde de vez. Para ficar ainda pior, Pettis não bateu o peso e só Holloway poderia se tornar o campeão interino. O havaiano conseguiu e depois unificou os títulos contra Aldo. Número 8, Rashad Evans vs Thiago Silva no UFC 108. Às vezes um card simplesmente desmorona e só te resta oferecer a xepa e torcer para alguém ainda aceitar comprar. O UFC 108 estava mais amaldiçoado que pérola negra, sério. Esse troço foi retalhado mais 500 vezes antes de restar Rashad Evans, ex-campeão que não lutava desde a surra para Lyoto Machida, contra Thiago Silva, que também tinha sido nocauteado por Lyoto 2 lutas antes. Não tinha nada em especial em jogo nessa luta. Esse card originalmente teria Anderson Silva contra Vitor Belfort, uma luta que terminaria com um dos momentos mais icônicos da carreira de Spider, mas o campeão tinha acabado de passar por uma cirurgia no cotovelo e precisava de mais tempo para se recuperar. O UFC tentou então marcar Brock Lesnar vs Shane Carvin, o que acabou sendo uma luta épica no UFC 116, com mais de 1 milhão de vendas de pay-per-view, mas Brock ainda estava tratando de advertir Polite. O UFC então tentou marcar Rodrigo Minotauro vs Cain Velasquez para definir o próximo da fila pelo cinturão, mas o Minota pegou uma infecção. Em uma nova tentativa, o UFC tentou marcar Velasquez vs Carvin, mas Shane decidiu operar o joelho enquanto esperava por Brock. O leque de opções ficou escasso, então Rashad Evans acabou sendo o melhor do resto. O melhor do resto até que acabou vendendo bem, com 300 mil pacotes comprados. Se levarmos em conta que era um main event fraco, até que salvou, mas eu ainda acho que o UFC deveria ter transformado aquele evento em um
Fight Night. Número 7, Demetrius Johnson vs Chris Cariasso no UFC 178. Demetrius Johnson venceu 13 disputas de cinturão seguidas no UFC, mas apenas 8 delas aconteceram em eventos de pay-per-view. O super campeão só foi luta principal em 8 delas, lutando logo antes de outros campeões mais pesados do que ele. O problema é que Demetrius vendeu uma média de 140 mil pacotes de pay-per-view toda vez que foi main event, um número baixo até mesmo se comparando aos primórdios do UFC, quando o pay-per-view era praticamente proibido. O curioso é que os adversários dele eram espetaculares, como John Dodson, Kyoji Horiguchi e Ali Bagautinov, mas um deles fugiu à regra. Chris Cariasso, adversário de Johnson no UFC 178, simplesmente não tinha o apelo necessário para atrair a atenção do público. Ele lutava no WEC desde 2010 e estreou no UFC com derrota para Renan Barão, tendo vencido 7 das próximas 10 lutas no intervalo de 3 anos. Tá, tudo bem, não é ruim assim, mas ainda considerando que ele perdeu para Michael McDonald, John Moraga e Jussier Formiga, e sua melhor vitória sendo sobre Takeya Mizugaki, Cariasso ganhou a chance pelo cinturão depois de ganhar de Luiz Moca, que só tinha uma luta no UFC até então. O UFC realmente apostou que as outras lutas do card ajudariam a vender pay-per-view, colocando Donald Cerrone, Ed Álvares, Dustin Poirier e Conor McGregor com igual destaque ao campeão no pôster. Sim, McGregor fez parte de um pay-per-view que vendeu mal pra caralho. Esse evento teve de tudo, de polêmica entre rounds e retorno de Dominick Cruz ao nocaute de Cat Zingano sobre Amanda Nunes, que por acaso se tornaria um feito e tanto anos depois. O evento teve momentos importantíssimos para a história do esporte, mas pouca gente viu por culpa de um main event fraco. Número 6, Rich Franklin vs Yushin Okami UFC 72. O ano era 2007, o UFC realizava um evento em Belfast pela primeira vez. Era um pay-per-view, então o UFC tinha que caprichar na luta principal, que tal a primeira defesa de título de Randy Couture após voltar da aposentadoria e se tornar o campeão dos pesados. Grande demais? Então que tal Sean Sherk defendendo o título dos leves contra Hermes França? Exagerado também? Beleza então coloca Rich Franklin contra Martin Kampmann. Opa, calma aí, Martin teve que sair, então chama Yushin Okami pro lugar dele. Então, sim, o main event do primeiro UFC em Belfast foi um estrondoso Rich Franklin vs Yushin Okami. É óbvio que ia vender muitos pay-per-views, né? Ainda mais que o pay-per-view nem seria transmitido ao vivo e sim com atraso, então você já saberia o resultado das lutas antes do evento sequer começar. Que ideia genial! E mesmo assim ele vendeu 200 mil pay-per-views. O UFC ainda estava expandindo no mercado europeu, principalmente no Reino Unido, e decidiu fazer mais 2 eventos numerados na Europa, sem ser por pay-per-view depois do fracasso estrondoso que foi o UFC 72. Os fãs realmente estavam cagando para eventos que não fossem ao vivo, ainda mais se tivesse que pagar por isso, então o UFC passou a transmitir em TV a cabo, o que rendeu audiências melhores. Rich Franklin era um nome forte para liderar um card, Okami vinha de 4 vitórias no UFC, então uma vitória poderia render uma chance ao título, mas essa luta principal foi como se o UFC casasse Robert Whittaker vs Derek Bronson como main event do UFC em 2021. Boa luta até, mas não vale $70. Número 5, Frank Mir vs Mirko Cro Cop no UFC 119. Esse pay-per-view é considerado por todos como um dos piores eventos do UFC de todos os tempos, já estava na cara que seria horrível. O UFC 119 marcava a estreia do UFC em Indianápolis e eles colocaram como luta principal o ex-campeão Frank Mir, que vinha de derrotas para Shane Carwin pelo cinturão interino, contra Mirko Cro Cop, que marcaria o início do fim da carreira do croata no UFC ao ser nocauteado 3 vezes seguidas. Essa descrição já diz tudo, né? O pôster já mostrava que o UFC teria que trabalhar um pouco mais para vender pay-per-view, já que os atletas da luta co-principal tinham igual destaque ali. O main event original era Mir contra Minotauro, que só foi acontecer no UFC 140, terminando com aquela histórica Kimura. Mas Minotauro sofreu uma lesão e teve que sair do card, dando lugar a Cro Cop. Mirko vinha de 2 vitórias, mas eram sobre Anthony Perosh, que ninguém lembra quem é, e uma finalização sobre Pat Barry. O problema é que essa luta em si não valia em nada para a categoria, pois Cain Velasquez se tornaria o campeão ao nocautear Brock Lesnar poucos meses depois. O card foi um verdadeiro desastre e a luta principal ter sido super entediante definitivamente não ajudou. A luta foi tão ruim que Mir não levou o bônus de melhor nocaute mesmo tendo sido o único nocaute da noite. Os 295 mil fãs que compraram esse pay-per-view certamente se arrependeram. Número 4, Chris Cyborg vs Yana Kunitskaya no UFC 222. Quando você para e pensa em todas as pequenas engrenagens que formam um card, é até incrível que poucos eventos não desmoronem como o UFC 222. O card seria originalmente encabeçado por Max Holloway defendendo o título dos penas contra Frank Edgar, uma luta que já deveria ter acontecido 3 meses antes, mas foi adiada por lesão de Frank. Dessa vez foi Holloway quem teve problemas de saúde e saiu do card, dando início a uma série de problemas do UFC 222. Dana White tentou casar um duelo entre TJ Dillashaw e seu ex-companheiro de equipe, Cody Garbrandt, pelo cinturão dos galos, o que certamente atrairia muitos olhares para o card, mas o TJ apresentou uma longa lista de razões para recusar a oferta. Para completar, o cara queria mesmo era enfrentar Demetrius Johnson pelo título dos moscas, e também não achava que Cody merecia uma revanche. O cara basicamente mandou
um grande foda-se pros planos do UFC, que se viu sem luta principal há 3 semanas do show. Que tal então colocar Cris Cyborg defendendo o título dos penas, ignorando que todo mundo queria mesmo, que era a luta contra Amanda Nunes contra a estreante Yana Kunitskaya, que tinha perdido para Tonya Evinger um ano antes. Sim, exatamente isso, a mesma Evinger que levou uma surra de Cyborg, é o jeito, né? Eu sei que o peso pena feminino não é exatamente a divisão mais povoada do esporte, eu sei que duelos importantes como Cyborg versus Amanda são a exceção e não a regra, mas isso também não significa que o UFC pode enfiar lutas como essa goela abaixo e ainda cobrar dinheiro por isso. Só 260 mil pessoas pagaram pelo pay-per-view para ver Cyborg nocautear no primeiro round. Número 3, Andrei Arlovski versus Justin Ilias no UFC 53. O UFC 52 foi o primeiro pay-per-view desde o estrondoso sucesso da final do primeiro TUF e teve Chuck Liddell e Randy Couture disputando o cinturão dos meio pesados. O UFC faturou legal com aquele card, o que veio a seguir foi um fracasso absoluto. Em uma das épocas mais fracas da história dos pesados do UFC, Andrei Arlovski, que se tornou o campeão interino após derrotar Tim Silva no UFC 51, se viu na cara do gol pelo cinturão linear após Frank Mir, o então campeão, ficar de molho após um gravíssimo acidente de moto. Ninguém sabia se Mir voltaria um dia, mas o UFC ainda assim decidiu fazer com que Arlovski defendesse o cinturão interino no UFC 53. O plano original era ótimo, o card aconteceria no Japão e Arlovski lutaria contra Mirko Cro Cop na Yokohama Arena, mas o UFC não conseguiu verba para tirar essa ideia do papel. Em vez disso, o card rolou em Atlantic City. Não bastasse a brochada, o ex-campeão Rico Rodrigues teve que sair da luta principal com Arlovski por problemas no camp. A solução dos caras então foi colocar Justin Ilias, que tinha uma vitória e uma derrota no UFC e tinha acabado de ser nocauteado rápido por Bo Buentelo no UFC 51. Por que diabos não chamaram o Buentelo então? Ele não tinha sido liberado pelos médicos, mas acabou lutando no mesmo card, vencendo no card preliminar. Pelo visto, o UFC não conseguiu mudar o pôster a tempo na gráfica, né? Vai entender. O peso pesado era uma bosta naquela época. Arlovski nocauteou Ilias no primeiro round e só 90 mil valentes pagaram pra ver. Foi um fracasso total, ainda mais depois de quase 300 mil terem comprado o pay-per-view anterior. Número 2, Amanda Nunes versus Raquel Pennington no UFC 224. O grande problema desse card é o mesmo argumento do quarto item da nossa lista. O UFC estava tentando marcar uma super luta entre Amanda Nunes e Cris Cyborg no UFC 224, no que seria a maior luta da história da MMA feminino. O duelo só foi acontecer no UFC 232 como co-main event de John Jones versus Alexander Gustafsson 2. Ou seja, o UFC sacrificou 2 cards ao atrasar a luta entre Cyborg e Amanda, afanando o bolso de fãs que foram doidos demais para pagar por eles. A Amanda precisava de uma adversária, já que Cyborg enfrentaria Kunitskaya, então colocaram ela contra Raquel Pennington no Rio de Janeiro. Pennington é querida no meio da luta entre os fãs de hardcore e merecia uma chance pelo cinturão, já que tinha vencido as últimas 4 lutas, inclusive a ex-campeã Miesha Tate. A luta em si até que fazia sentido, só que a falta de boas opções naquela época fez com que o card em si ficasse bem esvaziado. Nunes versus Pennington foi a única disputa de título do UFC 224 e claramente não tinha peso suficiente para liderar um pay-per-view. A campeã passou o carro antes de nocautear no 5º round, ainda no início de seu reinado como rainha do UFC, mas só 85 mil pacotes de pay-per-view foram vendidos. Foi a pior venda de pay-per-view da era moderna do UFC. Número 1, Holly Holm versus Evander Holyfield no UFC 208. 2016 foi um ano incrível pro UFC. Conor McGregor liderou 2 cards contra Nate Diaz e se tornou campeão duplo na estreia do UFC em Nova York. Ronda Rousey voltou ativa no final do ano na aguardada luta contra Amanda Nunes. Brock Lesnar saiu da aposentadoria no UFC 200, um dos maiores pay-per-views da história da franquia. Para completar, o UFC é comprado pela WEIMG por 4 bilhões de dólares. Esse talvez tenha sido o maior ano da história do Ultimate, vai ser difícil ser superado. Então, depois de todo esse sucesso, como você dá o pontapé inicial em 2017? É claro, com Holly Holm versus Evander Holyfield pelo título inaugural do peso pena. Sinceramente, foi até bom considerando as outras opções. O UFC 208 era para acontecer em janeiro em Anaheim, mas foi adiado porque não tinha ninguém bom para lutar. Max Holloway e José Aldo unificariam o cinturão dos penas, mas o Max tinha acabado de lutar contra o Pat no UFC 206 pelo inútil cinturão interino e precisava de mais tempo para se recuperar e treinar. E pronto, acabou a lista de opções. Holly vinha de 2 derrotas, enquanto The Enemy nunca tinha sido main event de qualquer UFC antes. A divisão tinha sido criada para Cris Cyborg, mas ela estava resolvendo uma pendência com a usada e não podia lutar naquela época. Sério, dá uma olhada nas matérias do anúncio dessa luta e lê os comentários. A galera não perdoou. Não é exatamente o início de ano que o UFC sonhava depois de uma temporada tão marcante. A luta em si também foi um desastre, algo que já discutimos várias vezes nesse canal. E aqui vai um salve para o Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.